Dom Luís de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil, é primogênito e herdeiro dinástico do príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança. Seu avô, também chamado Dom Luís de Orleans e Bragança, nasceu em 1878. Foi cognominado o Príncipe Perfeito e é bisneto da princesa Isabel, a Redentora, e trineto do imperador Dom Pedro II. Os imperadores do Brasil, bem como os reis de Portugal, desde o século XVII, descendem de Dom Afonso Henriques, primeiro duque de Bragança, bem como do condestável de Portugal, Santo Dom Nuno Álvares Pereira, este vencedor dos castelhanos nas batalhas de Atoleiros, Aljubarrota e Valverde. Por sua mãe, a princesa Dona Maria da Baviera, de Orleans e Bragança, Dom Luís herda as tradições da família de Wittelsbach, a Casa Real da Baviera, uma das mais antigas da Europa, que tem sua origem no século IX e célebre nos campos das artes e da cultura. Por seu bisavô, o príncipe Gastão de Orleans, conde de, esposo da princesa Isabel, e herói da Guerra de Marrocos e da Guerra do Paraguai, o atual chefe da Casa Imperial do Brasil descende da Casa Real Francesa. Com efeito, provém ele em linha direta, por legítima varonia, de Hugo Capeto, que em 987 ascendeu ao trono da França, e de São Luís IX, o rei cruzado que governou a França de 1226 a 1270. Descendendo de reis, santos e heróis, de fundadores de impérios, cruzados e artistas, Dom Luís haveria de receber uma educação à altura das tradições que representa. Foi intenção de seu pai dar-lhe uma formação moral sólida, baseada nos princípios tradicionais da Santa Igreja. Ao mesmo tempo, desejou que ele tivesse uma cultura geral, um conhecimento em profundidade dos problemas do Brasil e do mundo e um trato social condizentes com a alta posição que lhe estava destinada. Por fim, desejou para seu primogênito o que a antiga lei de banimento não permitira para si próprio: uma educação no Brasil, entre brasileiros e dentro das melhores tradições brasileiras. Nascido em Mandelieu, França, em 6 de junho de 1938, foi batizado com o nome de Luís Gastão Maria José Pio de Orleans e Bragança, na capela de Mas-Saint-Louis, vila de sua avó, a princesa Dona Maria Pia de Bourbon-Sicílias de Orleans e Bragança, e registrado no Consulado-Geral do Brasil, em Paris. Com a deflagração, em 1939, da Segunda Grande Guerra, a família imperial ficou retida na França e impedida de transferir-se para o Brasil. Só após o término do conflito, pôde Dom Luís, então menino de 7 anos, ver pela primeira vez a sua terra. Fez os estudos secundários em parte no Paraná, onde seu pai se instalara como fazendeiro, em parte no Rio de Janeiro, no Colégio Santo Inácio da Companhia de Jesus. Cursou depois o Colégio Universitário em Paris e foi concluir seus estudos na Universidade de Munique, onde cursou Química. Nas horas vagas que lhe proporcionava o rígido curso universitário e durante os períodos de férias em que viajou por toda a Europa, aproveitou o jovem príncipe para tornar mais conhecido o Brasil nos ambientes que frequentava, a saber, os círculos da mais alta nobreza europeia e os meios universitários alemães, italianos e franceses. Retornando ao Brasil em 1967, passou a residir em São Paulo, onde assumiu a direção do secretariado de seu pai, já então residente na sua propriedade rural, em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Com o falecimento de Dom Pedro Henrique, em 5 de julho de 1981, Dom Luís ascendeu à condição de chefe da Casa Imperial do Brasil. A queda da cláusula pétrea na Assembleia Constituinte de 1987 e 1988
para a qual concorreu Dom Luís de maneira decisiva, com carta solidamente argumentada aos senadores e deputados, pedindo a abolição daquele dispositivo discriminatório aos monarquistas e a consequente convocação de um plebiscito em 93 para decidir sobre a forma e regime de governo a vigorarem no país, projetaram Dom Luís para uma situação de destaque que fora negada a seu pai, primeiramente com a campanha para aquela consulta popular e depois com o cultivo do grande saldo por ela deixado. 13% dos votos válidos, mais do que o eleitorado da maior parte dos partidos políticos em um pleito ardilosamente antecipado, e no qual Dom Luís, representante natural da forma monárquica de governo, ficou privado do indispensável acesso aos meios televisivos. Assim, em contato próximo com um grande número de brasileiros que veem na Casa Imperial uma luz e uma esperança em meio à revolta e confusa situação política, social, cultural e moral dos dias atuais, amargada por sucessivas frustrações proporcionadas por estas ou aquelas figuras ou propostas políticas, Dom Luís faz sentir que o Brasil encontrará seu seguro caminho na fidelidade aos valores que o fizeram no tempo do Império, grande e respeitado entre as nações. Dom Luís presidiu congressos e eventos de monarquistas realizados em diversas regiões do país, impressionando sempre seus auditórios pela profundidade, clareza e palpitação dos conceitos que emite. Viajou ao exterior, proferindo conferências na Europa e nos Estados Unidos para públicos seletos e participando de eventos comprometidos com a sustentação dos valores tradicionais, notadamente os promovidos pela Associação Noblesse et Tradition, que congrega o escol da nobreza europeia. Falando fluentemente 3 idiomas, o português, o francês e o alemão, e entendendo ainda o castelhano, o inglês e o italiano, Dom Luís é senhor de sólida cultura, alicerçada em leituras sérias e prolongadas, especialmente de assuntos históricos e sociológicos, assim como no contato com a realidade viva da nação. Como o imperador Dom Pedro II, encontra no estudo um verdadeiro prazer. Mas, divergindo neste ponto de seu trisavô, gostou desde cedo da equitação e da caça, tendo mesmo neste último esporte conquistado alguns troféus. Dedicou-se à fotografia, revelando na precisão das composições e na matização dos detalhes o veio artístico dos 2 ramos familiares. É ainda apreciador de música erudita, especialmente de compositores brasileiros da escola barroca. Católico ardoroso e por isso mesmo infenso a todas as formas de socialismo, atuou desde jovem com vivo incentivo de seu pai em prol dos princípios fundamentais da civilização cristã, atividade esta a que continua a consagrar sua disponibilidade de tempo. É grão-mestre da Ordem de Pedro I, da Ordem da Rosa e das demais ordens imperiais brasileiras. É ainda a Gran Cruz da Ordem Constantiniana de São Jorge, da Casa Real de Bourbon-Sicílias, Gran Cruz da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, Portugal, e Baílio, Gran Cruz de Honra e Devoção da Soberana Ordem de Malta, além de membro efetivo de diversos institutos culturais. Dom Luís tem dedicado um pouco do seu tempo à composição de memórias, nas quais vai registrando, a par de suas inúmeras recordações, comentários e juízos acerca dos acontecimentos e transformações que acompanhou em meio século de vida adulta.